Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mistérios da Palavra. Eu sou o André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana iremos estudar a lição de número 8 com o título Confessando e Abandonando o Pecado. O tema da revista deste trimestre diz assim: a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Vamos fazer agora a leitura da introdução da revista. Se você tiver a revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD, então nos acompanhe na leitura ou preste atenção na leitura que iremos realizar, que diz assim: atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nesta lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e, por isso, é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado com evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Vamos agora para os objetivos da lição. Primeiro objetivo: compreender o que significa confissão de pecado. Segundo objetivo da lição: mostrar o perigo do pecado não confessado. E o terceiro objetivo é compreender que a confissão de pecado é um caminho para a cura e a restauração. Vamos agora analisar o nosso mapa mental, que traz a estrutura de toda a lição que nós estamos estudando nesta semana. Nós temos aqui como ponto de partida, sendo a base de todo o estudo, o texto áureo, os 3 pontos, o objetivo de cada ponto, os subpontos de cada ponto, que resultará na verdade prática. Então vamos lá. Começando pelo texto áureo, ele diz assim, olha: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Encontra-se em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Deste texto áureo, nós temos então 3 pontos. O primeiro ponto, a confissão de pecado. O objetivo deste ponto é compreender, primeiro, a definição de pecado, segundo, a confissão bíblica de pecado e o símbolo da confissão de pecado. O segundo ponto diz assim: o perigo do pecado não confessado. O objetivo deste ponto é mostrar, primeiro, os males dos pecados não confessados, as consequências do pecado de Adão e Eva e as consequências do pecado de Davi. E agora partimos para o terceiro ponto, que diz confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. O objetivo desse ponto é compreender, confessando primeiramente o pecado a Deus e segundo, alcançando cura e restauração. O resultado de todos esses pontos culminará para a verdade prática, que diz: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Agora pegue a sua Bíblia ou a sua revista, se você estiver com ela, e acompanhe a leitura bíblica em classe. Livro dos Salmos, capítulo 51, versículo 1 a 12. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria.
Purifica-me com esopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Primeira Carta de João, capítulo 1, versículos 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos lá. Primeiro ponto, a confissão de pecado. Definição. A palavra confissão tem várias definições dependendo do contexto em que é utilizado. Vejamos. Revelação de culpa do próprio delito ou de um ato reprovável. Revelação de sentimentos, de ideias ou de fatos. Também pode ser entendida como uma confidência ou desabafo. Para a religião católica, a confissão é um sacramento que consiste na revelação dos pecados feito ao confessor, tendo em vista a absolvição. Também pode se referir à proclamação de fé em alguma crença ou doutrina. Ou seja, é uma forma de você falar: eu professo esta fé, eu professo, né, ou eu confesso que eu sou evangélico, eu confesso que eu sou católico. É uma forma de você confessar a sua fé ou a sua crença em uma denominação. Também revela a culpa, né, do próprio ou de outra pessoa. Muito bem, vamos para o próximo slide. Definição. No Antigo Testamento, a confissão tinha uma conotação de confissão de pecados e não havia comunicação com Deus. Ou seja, o que nós compreendemos aqui? Que no Antigo Testamento, falando a respeito da confissão no Antigo Testamento, né, ela era feita através da confissão ao sacerdote e o sacerdote oferecia sacrifícios a Deus, intercedendo pela alma do indivíduo que havia confessado o seu pecado. Olha o que diz Salmo, capítulo 32, verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Vamos lá. No Novo Testamento já muda um pouquinho essa questão da confissão. Olha só, no Novo Testamento a confissão possui uma conotação de confessar pecados e também de comunicação com Deus. Lembra que no Antigo Testamento você chegava diante do sacerdote e confessava o seu pecado e ele falava para você o que você teria que sacrificar ou oferecer em sacrifício em favor do seu pecado. Já no Novo Testamento, também tem a conotação de confessar o pecado, mas a comunicação é direta com Deus. Não temos um intermediário. A nossa comunicação é direta com Deus. Olha só o que diz primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, quem? Deus, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora vejamos Filipenses capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, a comunicação com Deus, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Vamos para o próximo slide agora. Em resumo, a confissão pode ser definida como um ato de revelação, posição ou admissão de algo. Subponto 2.
a confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Ou seja, o perdão depende do quê? Do ato de confessar. Momentos em que ocorre a confissão. Nós temos dois momentos. No momento da conversão a Jesus, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós pedimos perdão de todos os nossos pecados e a partir daquele momento deixamos para trás para seguirmos a Jesus. E no segundo momento, momento ao longo da caminhada cristã, onde damos lugar à carne, pecando contra Deus ou contra um irmão. Ou seja, ao longo dessa caminhada que nós começamos a traçar a partir da conversão, pode ocorrer momentos que nós vamos dar lado à carne. Por quê? Porque nós temos o pecado dentro de nós. Fomos regenerados através da conversão? Sim, mas existe uma luta entre o espírito e a carne. E se nós dermos lado à carne, pecaremos. E se pecarmos, precisamos confessar ao Senhor o que nós fizemos. Conforme a palavra de Deus, se não confessarmos nossos pecados, sendo cometido por palavras, pensamentos, atitudes e comportamentos, o Senhor não nos ouvirá. Olha como é sério essa questão de confessar o pecado. Nós precisamos confessar. Se não confessarmos o nosso erro, se não confessarmos os nossos pecados, você pode orar, você pode jejuar, você pode gritar, você pode pular. Deus não vai ouvir você. Enquanto você não chegar diante de Deus e confessar os seus erros, os seus pecados. Tome muito cuidado. Amém? Diz assim, olha, o Salmo 66, verso 18 diz: Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Toma cuidado. Você que está aí achando que, não, mas é um pecadinho, é um pecadão. Vai nessa de pecadinho e pecadão. Não existe isso. É uma coisa só. Amém? Se a pessoa errou por palavras, pensamentos, atitudes ou comportamentos, dando lugar à carne, o símbolo de confissão que deve ser expresso no indivíduo é o reconhecimento. Você precisa reconhecer que errou. Você precisa reconhecer que você agiu de forma errada e pecou. Se não houver o reconhecimento, olha só o que diz: se não houver o reconhecimento, não existe o certo ou o errado. Se você não reconhecer que você errou, você pode falar que não errou, que estava tudo certo, que está tudo ok, que você estava na sua razão, que você, devido às situações, né, você agiu daquela forma. Olha só, então vou repetir: se não houver reconhecimento, não existe o certo ou o errado. Por sua vez, não existirá confissão. Simples assim. Então você precisa primeiro reconhecer que errou e a partir daí, então, efetuar a confissão. Provérbios capítulo 28, verso 13, que é o texto áureo da nossa lição, diz, eu vou repetir novamente para você entender: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos agora para o segundo ponto, o perigo do pecado não confessado. Os males dos pecados não confessados. Vamos ler novamente, precisamos fixar esse verso. Vamos ler novamente Provérbios, somente a parte A do verso, que diz assim, olha, o que encobre as suas transgressões não prosperará. Olha só, vou repetir. O que encobre as transgressões não prosperará. Neste verso, a Escritura nos orienta em relação
ao perigo de não confessarmos os nossos erros. Quem não confessa e deixa, passa a viver em mentira. Ou seja, você não vai prosperar em nada na sua vida. Por quê? Porque você vai começar a viver de uma mentira atrás da outra. Quando você não confessa os seus erros, o que vai acontecer? Você começa a mentir. Você começa a mentir para justificar o erro que você fez. E aí você não vai prosperar em relação a isso, em nada na sua vida. É o que a palavra está dizendo. Então, olha, o primeiro perigo que você tem em relação a não confessar o pecado é justamente isso. Você não vai prosperar. Por quê? Porque você vai começar a mentir. Um abismo chamando outro abismo. Então, em vez de você continuar mentindo e a sua vida andando para trás ou andando, né, em círculos sem ir para lugar algum, confessa, reconhece o seu erro e confessa ao Senhor. Vamos para o próximo slide agora. Vejamos os perigos que a pessoa sofrerá caso decida ignorar a orientação bíblica. Você tem o livre-arbítrio. Você quer aceitar o que a palavra de Deus está falando? Você vai ter uma vida de sucesso. Se você não quiser aceitar, se você acha que o que nós estamos falando é mentira, que o que a palavra de Deus está dizendo é mentira, ok, você tem o direito de não discordar, de não aceitar e continuar vivendo a sua vida. Mas olha só o que acontece. A pessoa que não confessa os seus erros vive de aparência. Será que você não está vivendo assim? Por quê? Sabe que errou, sabe o que fez, mas vive como se estivesse tudo normal. Viver de aparência. Também, olha, a pessoa que não confessa os seus erros, ela decretou sua morte espiritual. Em decorrência da queda de Adão e Eva, todo ser humano vive essa morte espiritual, pois fomos separados de Deus. Agora, através da ressurreição de Jesus, nós também fomos ressuscitados com Ele, alcançando a vida com Deus novamente, alcançando esse relacionamento com o Senhor, que foi rompido, mas através do sacrifício de Jesus, nós alcançamos novamente. Né? Agora, se nós vivemos, né, se o homem viver em pecado e não confessar, ele decreta a sua morte novamente. Ou seja, eu estou dizendo aqui que se você que aceitou a Jesus e está na caminhada, começa a pecar, a sua vida espiritual vai morrer. E aí, as suas orações já não serão ouvidas, né? E você não vai conseguir ter sucesso, você não vai conseguir prosperar. Porque você vai viver de aparência, você vai viver na mentira. E aí vai chegar um momento que você não vai ter mais esperança, você não vai ter mais fé, você não vai acreditar mais na palavra de Deus, você não vai acreditar mais em milagres, você não vai acreditar no Espírito Santo. Olha como isso é perigoso. É muito perigoso, então tome cuidado. Vejamos agora o exemplo de Adão e Eva tentando se esconder de Deus. Encontra-se em Gênesis capítulo 3, verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Nesse momento, nesse versículo, nos versículos anteriores, se você depois com calma fizer a leitura, você vai ver que eles se esconderam porque eles já haviam pecado contra Deus. Deus havia determinado que eles não agissem, não comessem da árvore da árvore do jardim. E o que eles fizeram? Eles caíram em tentação por conta de uma tentação externa, ou seja, do diabo. E aí pecaram. E por conta disso, lhes abriu o entendimento e aí eles perceberam que estavam nus. Quando ouviram a voz do Senhor, correram para se esconder do Senhor. E olha só, não é o que acontece conosco? Se você pecar, se você errar,
Você consegue depois orar ao Senhor, cantar hinos de louvor a Deus e tudo mais? Não, porque a sua consciência vai começar a pesar. E aí o que você faz? Você para de orar, você para de louvar, você para de adorar. Você começa a se esconder de Deus. Foi o que Adão e Eva fez. Quando eles pecaram, por conta daquilo que Deus havia determinado para eles não fazer e fizeram, aí então, o que aconteceu? Começaram a se esconder de Deus. Será que você não está se escondendo de Deus? Deus me trouxe aqui para falar com você. Se você está se escondendo de Deus, o momento é agora. Recado de Deus para você. Conserta com Deus agora. Para de se esconder. Deus está de braços abertos, esperando você para uma reconciliação. Aleluia. Vamos para o próximo slide. Exemplo agora, vamos ver o exemplo agora do rei Davi tentando se esconder, ou seja, tentando esconder o seu pecado de Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, se estes homens não conseguiram se esconder de Deus, quem somos nós para nos escondermos do Senhor? Quem somos nós? Olha só, segundo o livro de Samuel, capítulo 11, verso 15, nos diz: escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos detrás dele, para que seja ferido e morra. Agora vamos para 2 Samuel, capítulo 12, do verso 7 ao verso de número 10. Então, olha, no capítulo 11, nós vemos o que o rei Davi fez para tentar esconder o seu pecado. Agora nós vamos ver no capítulo 12 que não teve jeito. Olha só. Então disse Natã, o profeta Natã foi até o rei Davi e falou para Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, olha lá, a revelação. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? Como se ele conseguisse esconder, né? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher, a mulher de Urias, tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Olha lá, o que aconteceu no capítulo 11, quando ele mandou a carta para os seus generais para colocar o soldado Urias na frente da batalha para que os inimigos o matassem, tentando resolver o problema que ele havia causado por causa do adultério que ele havia cometido. Olha só, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Olha como que isso vai longe. O pecado não confessado, olha os males que ele causa. E outra, não tem como se esconder com Deus. Não tem como se esconder do Senhor. Coloque isso na sua cabeça, no seu coração. Não tem como se esconder de Deus. Em algum momento, o Senhor te pegará na curva da vida. E aí pode ser tarde. Então o momento é agora. O momento é agora. Não deixe para depois, mas confessa agora em nome de Jesus. É preciso ter em mente que as consequências virão, cedo ou tarde. Nada fica impune diante de Deus. Podemos viver de aparência, negando, escondendo, mas as consequências dos nossos atos em algum momento virá à tona, podendo ser tarde para um arrependimento.
É sério isso. É muito sério. Deus está falando com você hoje. Então, tome uma iniciativa. Qual a iniciativa, André? Reconhecer. Reconheça os seus erros. Olha só, o subponto diz as consequências do pecado de Adão e Eva. É forte, é forte. Vamos lá. As consequências do pecado de Adão e Eva, relacionado ao texto que nós lemos, que é Gênesis capítulo 3, do verso 14 ao verso de número 24. Olha só as consequências dos erros de Adão e Eva. Olha só, nós vimos que eles se esconderam. O rei Davi também tentou se esconder. Mas agora veja as consequências. Primeiro, a alteração da condição física de ambos. Houve uma alteração na condição física, tanto do homem como da mulher. Olha só, o verso 16 do capítulo 3 diz assim: E a mulher disse, o Senhor dizendo à mulher: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha só. Vejamos o outro. Diversas tensões no gênero humano e na natureza. Olha a consequência. Ela não foi somente entre Adão e Eva, mas ela se estendeu também para a natureza. Olha só, o verso 17 do capítulo 3 de Gênesis diz assim, olha, e Adão disse, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Olha só a consequência disso. Por ele ter pego o fruto da árvore que nasceu da terra, da natureza. Deus amaldiçoou a terra. Olha só, mudou-se a condição da natureza e a condição do homem. Olha só, por causa de ti, com dores dela todos os dias da tua vida, né? Ou seja, não comerás delas, maldita é a terra por causa de ti, com dores dela todos os dias, ou seja, comerá com dores da natureza todos os dias da tua vida. E olha só o verso 18: espinhos e cardos também te produzirás e comerás a árvore e comerás a erva do campo. Olha como o erro de Adão e Eva atingiu toda a natureza. E atingiu a eles também, porque agora eles teriam que lavrar a terra para que eles pudessem comer, se alimentar. Deus havia preparado tudo para eles. Mas, devido ao seu erro, devido ao seu pecado, olha as consequências. E terceiro, a transição da natureza imortal para mortal. Ou seja, o homem e a mulher, enquanto ainda não havia um pecado, eles tinham um corpo glorificado, imortal. Eles não veriam a morte, né? Eles não iriam ver a morte, não iriam passar pela morte. Mas devido ao seu erro, e esse erro se estendeu, esse erro se multiplicou. Olha só, o verso 19 do capítulo 3 de Gênesis. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. É forte. É forte, meu irmão. Recado de Deus para você. Aceita Jesus hoje. Ah, eu já aceitei, André. Tá, mas você está vivendo em pecado, meu irmão. Aceita Jesus novamente. Aceita Jesus, conserta com Jesus hoje. Confessa o teu pecado hoje, porque olha as consequências que pendurou na vida de Adão e Eva. E você acha que você está fora disso. Vamos lá, próximo slide, olha só. Assim, sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais, quem? Adão e Eva,
não se limitaram a eles, mas replicaram a todo o gênero humano e natural. Olha só, todos nós, toda a humanidade foi prejudicada por causa da consequência do pecado de Adão e Eva. Então, meu irmão, você, eu, nós estamos dentro disso. Nós recebemos, herdamos esse erro. Mas Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo sacrificou a sua vida por nós, para que nós pudéssemos acabar com essa maldição. Em nome de Jesus. Vamos lá. Romanos capítulo 5, verso 12 diz assim, olha: portanto, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, ou seja, não mais imortal, mas mortal. Assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. André, mas uma criança ela nasce em pecado? Sim, ela nasce em pecado. Mas ela nasce em pecado não é por causa da relação sexual. Não, ela nasce em pecado porque ela herdou de Adão, do pecado de Adão, esse pecado. Então, por isso que ela nasce em pecado, não por causa da relação sexual. A relação sexual pode ter ocorrido em pecado, fora do casamento e assim por diante. Mas todo ser humano já nasce em pecado. O em pecado já está dentro de nós, por causa de Adão, do erro de Adão. Mas Jesus Cristo é a nossa salvação. Amém? Terceiro subponto, as consequências do pecado de Davi. O que nós vimos lá, ele tentando se esconder, olha só as consequências daquilo. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. Mais um exemplo do que pode acontecer quando negligenciamos a confissão ao Senhor. As consequências de esconder e não confessar os erros ao Senhor vão se multiplicando com o passar do tempo. Por isso, não deixe para depois. Não ignore a confissão. Só assim alcançaremos a misericórdia. É como a retirada de um fardo dos ombros, que só tende a crescer, nos curvando diante do inimigo que se aproveita para nos acusar, para nos escravizar e nos fazer distanciar de Deus. Então, o pecado ele é como um fardo em nossos ombros. Quanto mais nós pecamos e não confessamos e não deixamos, o que acontece? Esse fardo vai aumentando. E espiritualmente nós vamos nos curvando a quem? Nos curvando ao inimigo que se aproveita dessa situação, dessa fragilidade e nos transforma em seus escravos, nos fazendo distanciar de Deus, se esconder de Deus. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, olha, chega de se esconder. Chega de ficar atrás dos arbustos. Deus está de braços abertos te esperando para que você alcance a vitória em nome de Jesus. Vamos lá, olha só as consequências dos erros de Davi, do rei Davi. O rei Davi sofreu enfermidades morais, o rei Davi sofreu aflições diárias, o rei Davi sofreu enfraquecimento espiritual. Se você ler, né, toda a história de Davi, você vai ver que por conta do pecado que ele cometeu de adultério, ocasionou em todos esses problemas. Enfermidade moral, né? Ele estava enfermo moralmente, porque ele não conseguia se ver, levantar a sua cabeça e olhar para o seu povo. Aflições diárias. Ele tentando esconder do seu pecado, esconder o seu erro diante de Deus, ele vivia a todo instante atormentado por causa disso. E a sua fé foi se enfraquecendo. Enquanto ele não confessou, ele passou por todas essas situações. Mas olha só, vejamos o Salmo do rei Davi, onde ele testemunha o que sofreu por não confessar os seus pecados. O Salmo 32, verso 2 a 4 diz: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano.
quando eu guardei silêncio, o meu pecado, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Olha, os ossos de Davi doíam, estavam ali doloridos por conta dele não confessar o seu erro. E dia e de noite a sua consciência pesava por causa disso. De dia e de noite, cobrando dele, cobrando dele. Se você está vivendo dessa forma, em nome de Jesus, muda isso hoje. Muda isso hoje, confessa, reconhece e confessa o seu erro. Olha só, Davi só conseguiu se ver livre desses males que estavam destruindo a sua vida após o reconhecimento e a confissão do seu pecado. E ele registrou no Salmo 51, do verso 2 a 4. Olha só. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Amém. Terceiro e último ponto da nossa lição: confissão de pecado, um caminho de cura e restauração, confessando o pecado a Deus. Nos pontos anteriores, nós aprendemos o que é confissão, aprendemos sobre os perigos de não confessar, aprendemos sobre as consequências de esconder o pecado e os males que isso traz. Agora nós vamos aprender sobre a quem devemos dirigir a nossa confissão. A quem nós devemos dirigir a nossa confissão? Ao homem ou a Deus? Ao sacerdote ou ao Senhor Jesus? A quem nós devemos dirigir a nossa confissão? Uma vez que nós reconhecemos e agora estamos prontos para confessar, a quem nós devemos dirigir essa confissão? Nós vamos ver agora. Olha só. Para quem devemos confessar os nossos pecados? No contexto da religião católica, a confissão ela é vista como um sacramento. Ela propõe 4 passos para que a pessoa siga para obter uma boa confissão. Primeiro, exame de consciência. Refletir sobre as ações, pensamentos ou palavras que possam ter afastado de Deus. Segundo, contrição ou arrependimento. Inclui o propósito de não voltar a pecar. Terceiro, confissão, ou seja, admitir as próprias faltas. E quarto, satisfação ou cumprir a penitência, cumprir um sacrifício para conseguir ser absolvido totalmente do seu pecado, ou seja, cumprir a penitência imposta pelo sacerdote. Em muitas denominações religiosas, a prática da confissão é dispensável, né? É dispensável. Por quê? É como que, não, eu sei que eu errei, e eu errei por isso, por aquilo outro, eu não preciso confessar. Eu já acertei, eu já ajudo, né? Tem muitos que dizem, não, eu já ajudo os mais necessitados. Então, os meus pecados já estão sendo pagos, né? Tem aquele ditado, você está pagando os seus pecados quando você está em dificuldade. Isso é mentira, não existe isso. Mas, infelizmente, tem muitas denominações religiosas que não praticam a confissão, acham que isso não é necessário, cabendo ao próprio homem examinar seus atos e se redimir. Vamos lá. Por que muitas pessoas procuram adivinhos, videntes, regressão espiritual e tantas outras coisas? Olha só o porquê. Porque estão à procura de alguém que interceda por elas para a solução de seus problemas. Você percebe que a pessoa que peca, além dela viver em mentira,
né? Além de ela viver de aparência, ela não assume o seu erro e tenta justificar com desculpas. Ah, porque é um trauma do meu passado, então eu preciso fazer uma regressão para que eu possa corrigir o passado. Ah, porque a mulher do tarô, né, e assim por diante, me falou que eu tenho que fazer isso, que já está tudo resolvido. Ah, porque eu tenho que fazer aquilo, que já está tudo resolvido. Meu irmão, se você não confessar, se você não reconhecer o seu erro e não confessar, você não alcançará a salvação. A sua mente continuará cobrando uma atitude de você, a sua consciência. É preciso, primeiro, reconhecer e confessar. Mas a correta confissão deve ser direcionada conforme as Escrituras a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? É por intermédio de Jesus que você deve confessar os seus erros. Não é o sacerdote, não. Você tem que reconhecer e confessar a Jesus. E Jesus intercederá por você ao Senhor. Aleluia. Trazendo absolvição dos seus pecados. Vamos lá. Olha o que diz o Salmo 51, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Vamos lá. Só Deus pode perdoar os nossos pecados, mais ninguém. Mais ninguém. Olha só, não tem outro caminho. Somente Deus tem o poder de tirar toda a culpa de dentro do nosso coração. Só Deus tem o poder de tirar o fardo dos nossos ombros. Só Deus. A lei de Moisés não tinha poder para perdoar pecados. Não tinha. Os sacrifícios dos tempos antigos, que os sacerdotes impetravam às pessoas que pecavam, eram transitórios, eram temporários. Não absolvia a pessoa do pecado, mas era algo temporário, somente através de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem o poder, porque ele é Deus. Vejamos a confirmação na palavra do Senhor. Olha só, Jesus, quando operou o milagre ao paralítico, em Mateus capítulo 9, verso 2, diz assim, olha, filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Jesus perdoou os pecados daquele paralítico e o milagre aconteceu. Jesus, quando disse à mulher pecadora, em Lucas, capítulo 7, verso 48, os teus pecados te são perdoados. Quando Jesus tem a conversa com a mulher samaritana, e ele sabia que aquela mulher já tinha tido vários maridos, né? Através de adultérios e tudo mais. Mas Jesus perdoou aquela mulher, falando: olha, se você crê em mim, com quem você está falando, fluirá de dentro de você rios de água viva. Jesus estava impetrando perdão àquela mulher. Olha só, também na oração sacerdotal, Jesus ensinando através da oração sacerdotal. Mateus capítulo 6, verso 12. Olha só. E perdoa-nos as nossas dívidas. É assim como nós devemos chegar diante de Deus. Pedir para que, através de Jesus, em nome de Jesus, ele nos perdoe os nossos pecados. E o apóstolo João escreveu sobre a confissão em 1 João, capítulo 1, do verso 7 a 9. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Então, meu amigo, não adianta você correr de um lado para o outro, buscando em outros lugares
é Deus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. Só através dele você conseguirá ser perdoado, pois ele tem o poder para perdoar pecados através do seu sangue. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Só ele tem direito, mais ninguém. Só ele tem o poder, mais ninguém. Amém? Segundo subponto, alcançando cura e restauração. Para confessar os pecados é preciso deixar o orgulho. Para confessar os pecados é preciso deixar a soberba. Para confessar pecados é preciso reconhecer. Para confessar pecados é preciso confessar a quem pode de fato te perdoar. Para confessar pecados é preciso deixar o pecado. Não é só confessar e depois você vai errar novamente. Você precisa confessar diante do Senhor e deixar o pecado. Senão você vai estar fazendo sacrifício de tolo. Deus vai te perdoar. E aí depois você peca de novo, e peca de novo, e peca de novo. Você vai pedir perdão novamente. Mas tem as consequências, tem os perigos. Tome cuidado. Então confessa e deixa o pecado. Ocultar o pecado é decidir trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Já o caminho da humildade, da confissão, faz a pessoa ter uma vida mais leve. Lembra do fardo? Você vai tirar esse fardo. Você vai arrancar esse fardo. E olha só como você vai arrancar esse fardo. Quem confessa ao Senhor, tira o fardo dos ombros, tira todo o medo, gera restauração, desfruta das misericórdias do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 e 29 nos diz: Vinde a mim. Quem? Jesus está dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha o que o pecado causa em nossa vida. Causa opressão, causa cansaço, cansaço espiritual. Mas Jesus está dizendo: Vinde a mim, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha só Jesus trocando o seu fardo pesado pelo jugo dele. Olha só. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O único jeito de você alcançar a vitória, alcançar o descanso, é desta forma. Todo o processo de confissão e abandono do pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. Toda a confissão do pecado, ele revela o quê? A reconciliação. Através de quem? De Jesus Cristo. Olha só, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, diz: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por quem? Por Jesus, pelo sacrifício de Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Paulo está dizendo aos crentes de Coríntios que através do sangue de Jesus ele foi reconciliado, e através dessa reconciliação com Deus, ele alcançou o ministério pregando às pessoas sobre a reconciliação através de Jesus. O pecado não confessado se transforma em uma doença espiritual que vai definhando a vida. Ele vai definhando a vida da pessoa. Olha o que diz o Salmo, capítulo 32, verso 3 e verso 4. Quando eu guardei silêncio, quando eu tentei esconder os meus pecados, envelheceram os meus ossos, definharam os meus ossos por causa disso, pelo meu bramido em todo dia. Todo dia ele remoía, né? O salmista remoía. No caso aqui é o rei Davi.
ele remoía esse pecado por ele não confessar. E olha só, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A mão de Deus pesava sobre Davi. E o meu humor se tornou em sequidão. Ele não tinha mais prazer na vida. Olha o que o pecado não confessado causa na vida do ser humano. Vamos lá. A pessoa que estiver em pecado se torna injusta. Olha só o que acontece. A pessoa que estiver em pecado e não confessa e vive de aparência, vive mentindo, se escondendo, ela se torna o quê? Injusta. E o injusto não entrará na Canaã celestial. Nós estamos em uma caminhada. Nós estamos peregrinando para chegar ao céu. E se nós não confessarmos, não deixarmos o pecado, olha só o que vai acontecer. Nos transformamos em pessoas injustas. E o injusto, o pecador, não entrará na Canaã celestial. Pois no céu não entra pecado. Olha só o que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Simples assim, irmão. Não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo. Muda de atitude hoje. Muda de atitude hoje. Para de se esconder, para de criar, inventar desculpas, mas reconhece e confessa diante do Senhor. Na peregrinação para chegarmos ao céu, pode ocorrer situações causadas externa e internamente, proporcionando, nos propiciando ao erro e ao pecado. Precisamos então, diante disso, fugir desse perigo. Nós precisamos fugir do perigo do pecado. E também, mas se nós pecarmos, Jesus é o nosso advogado. Precisamos confessar e deixar. E Jesus será o nosso advogado, nos absolvendo de toda a culpa através do seu sangue. Ou seja, é preciso reconhecer, não esconder, confessar ao Senhor por intermédio de Jesus e não pecar mais. Amém? Reveja todos os pontos que nós comentamos, Ponto 1, ponto 2 e ponto 3. E ótimos estudos!